gente, mais um Sextas de Grey's aqui pra gente falar sobre Grey's Anatomy. Então hoje a gente vai fazer um vídeo react sobre as teorias que eu tinha antes da 17ª temporada ser lançada, e a gente vai criar novas teorias com base no que a gente for descartando ou então vendo que deu certo. Se você é novo por aqui, não deixa de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, me ajuda pra caramba, e bora lá! Bom, como vocês já sabem, a segunda parte da 17ª temporada de Grey's Anatomy vai sair agora dia 11 de março. Eu tô gravando esse vídeo, hoje é dia... Que dia é hoje? 19 de fevereiro, então a gente tem aí mais ou menos uns 15 dias até a estreia da segunda parte aí da 17ª temporada. E eu fiz um vídeo um tempo atrás, eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição e passando nos cards, em que eu fazia teorias e comentava algumas teorias com vocês. E hoje eu vou assistir então esse vídeo e ver o que a gente acertou, o que eu acertei, o que eu errei e o que eu espero pro próximo aí, pra próxima parte da temporada, se tem algumas coisas que ainda tem possibilidade de vir a acontecer. Estou ansiosa. Eu adoro esse tipo de vídeo porque normalmente eu falo umas loucuras, aí essas loucuras acontecem e eu fico chocada. Mas vamos lá então, o vídeo é esse aqui e nele o título já fala: Destino Merluca, coronavírus, morte do Jackson. O Jackson segue vivíssimo, né? O próprio título a gente já tira uma. Mas vamos clicar nele então, ele tá com 21 fucking minutos. Vamos lá. Ai, deixa eu pegar um fone, pera. Pronto. Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje vim falar com vocês de um assunto, de uma série que a gente ama e que já tá quase entre nós outra vez, que é Grey's Anatomy. Se você é novo aqui no canal, não deixa de se inscrever e curtir esse vídeo, me ajuda demais. Compartilha com aquele seu amigo que também é fã de Grey's Anatomy. Não deixa de me seguir nas redes sociais, no Instagram, lá tem sempre novidade de séries. Sempre falo de Grey's Anatomy nos stories e você vai estar sempre por dentro de cabelão grande, hein? Cabelão enorme. Hoje a gente vai falar de 5 pontas soltas da 16ª temporada que a gente espera que sejam resolvidas e algumas teorias pra 17ª temporada. Aberturinha, essa abertura é muito fofa. A primeira ponta solta é uma coisa que já vem aí de algumas temporadas, e eu tô falando do Jackson. O Jackson tá perambulando em Station 19, ele tá acontecendo também um pouco ali em Grey's Anatomy. Ele tá perambulando em Station 19. Não desenrola. Na 16ª temporada a gente começou com ele namorando a Maggie. No primeiro episódio já eles terminam, porque quem lembra aí que na 15ª temporada ele deixou ela lá naquela avenida com neblina e ajudou aquele casal que tava preso lá no barranco, e aí eles brigaram e terminam já no comecinho da 16ª temporada. Então a partir disso ele começa a se envolver com a Vicky, e aí eles começam toda essa história. Então, era um carinha que tava no caminho já pra ter um final trágico aí, que possivelmente seria ele, o Weber ou Owen. Então, ele, o Weber ou Owen, eu falei, um dos três ia ser algo. Jackson nada passa feijoada, e o Weber acabou se recuperando com aquela coisa que ele tinha. Deixa eu voltar aqui, olha o que eu falei. Que possivelmente seria ele, o Weber. A gente descartou o Owen. Então a gente descartou o Owen. Jackson nada passa feijoada. Jackson nada passa feijoada. E o Weber se recuperou, a gente viu aí que realmente, deixa eu pausar, a gente viu que realmente o Weber se recuperou, ele já até voltou a trabalhar, né, a gente viu todo aquele movimento acontecendo ali já no primeiro episódio, dele voltando, a Bailey se adaptando com ele lá, então realmente até aqui está tudo certo. Embora o Owen ainda esteja meio com lenga-lenga ali com a Ted, ainda assim ele tá tendo uma história, então realmente só ficou o Jackson, vamos seguir. O que eu não contava era que Jackson ficaria com o Joe, não é mesmo? Eu não contava com essa astúcia. Que esses episódios vão ser destrinchados aí, colocados em flashbacks pra próxima temporada, pelo menos é isso que eu acho. Olha lá, eu falei que os episódios seriam em flashbacks, esses episódios que sobraram, e que a gente teria esses pedaços desses flashbacks junto com o tempo atual. Palma pra mim! Eu sei que a gente já teve isso antes em Grey's Anatomy, mas esse modelo que eu falei foi muito específico, muito específico. Eu acho que até mais pra frente no vídeo eu vou falar disso, mas que eu acho que eu lembro que eu comentei alguma coisa disso. Mas eu tinha dito que o DeLuca, a gente veria flashbacks dele no passado e que seria tipo a Arizona, sem a gente saber se ela morreu, o que aconteceu com ela quando caiu o avião. E eu tava certíssima, porque foi exatamente isso que aconteceu. A Bailey fala, o DeLuca não trabalha mais aqui no episódio 1, fala pro Weber, não é mais, trabalha aqui não é mais um interno. E aí, um residente, né? E aí, depois, no final do episódio, a gente vê ele lá com a Mare. Então, realmente, acertei. A gente fica tipo, ai meu Deus, ele foi demitido, o que aconteceu com ele? E realmente é isso que acontece. Então,
Palmas para mim. E vamos continuar, porque agora eu quero saber o que mais que eu falei. Então, acredito que algumas partes que a gente veria no final da season, a gente vai ver aí no comecinho da 17ª temporada. Foi exatamente isso que eu falei, que no final da 17ª, os episódios que ficaram aí, que acabaram não sendo usados, ou as cenas que seriam mais importantes por conta da pandemia, ficou pro começo da 17ª. Como eu falei em Station 19, nunca mais apareceu em Station 19. Ele não tem nenhuma grande história, ele terminou com a Vicky, eles já não estão juntos, então não tem nenhuma grande interação. Tudo bem que a Vicky ainda gosta dele, mas ficou meio que por isso mesmo. Aqui eu falei que a Vicky ainda gosta meio dele, e talvez ela goste, a gente não sabe muito bem o que a Vicky sente, porque agora ela já tá com o boyzinho em Station, mas no comecinho, né, no primeiro episódio de Station da 4ª temporada, a gente vê ela falando do Jackson, e aí lá em Grey's Anatomy a gente vê que o Jack, ela tem aquela cena super constrangedora dela indo pelada lá, conhecer a Harriet, ela não sabia que ia conhecer a Harriet, achou que eles só iam ficar. Então eles meio que tentaram dar uma voltada, acabou não rolando. E no mesmo episódio a gente vê que ele acaba ficando com a Jo, né? Então, doideira. De conscientizar, muitas personagens vão morrer. Personagens assim, homens, mulheres, enfim. Muitos personagens vão morrer. O único relevante que morreu, que me corrija se eu estiver errado, foi a mãe da Bailey. Eu acho que ninguém mais até esse momento, até o episódio 6, ninguém relevante, igual eu falei, morreu. Então assim, eu falei que muita gente ia morrer e que alguns personagens principais também. Quando eu falei muita gente, eu tava falando tipo exatamente assim, a mãe da Bailey, parente de alguém, esse tipo de coisa. Mas aqui eu falei muita gente vai morrer, inclusive o elenco principal. A gente viu que a Mer tá mal, ela também pegou o Covid, então era exatamente isso que eu tava falando. Mas morrer, não teve muita gente que morreu, não. Mas nos bastidores... Tá, já sei o que eu vou falar aqui. Aqui eu vou falar sobre a rebeldia nos bastidores, dele falar assim, infelizmente eu vou ter que tirar minhas unhas, vou ter que mudar meu cabelo pra gravar, vocês estão felizes? Lembra dessa treta? Você consegue ver certinho os detalhes dessa treta clicando aqui no vídeo na descrição, que é esse vídeo que eu estou reagindo, e lá eu explico melhor. Então, eu acho que isso não teve muito a ver, a gente viu que o Jackson então tá vivíssimo, e que aparentemente até este dado momento específico, ele não tem nenhum indício de que ele vai contrair, de que ele vai ficar doente, de que ele vai sair da série, e nem que esse tipo de coisas de bastidores tenha influenciado em algo dentro da temporada, pelo menos não até o momento, e nada que tenha sido divulgado, né? Porque pode estar rolando, mas a gente não sabe. Vamos ver, agora vamos para a próxima teoria. Pauta que acabou muito rápido, que foi discutida pouquíssimo até, foi a doença do Weber. O Richard estava tendo aquelas alucinações, ele estava esquecendo as coisas. A doença do Weber. Ele teve toda aquela situação lá naquela palestra que ele estava dando, e ele fez os exames e descobriu que tinha aquele problema na perna. Isso por conta de que eu falei dos episódios terem sido reduzidos, tiveram que cortar cenas pra fechar a temporada, que vai ficar aí pra próxima temporada algumas coisas. Eu acho que isso, gente, olha, eu falei, eu acho que foi uma coisa séria, mas que depois que mudar ali a temporada, que entrar na 17ª, já não vai ser uma coisa que vai ser tão levada a sério, eles não vão ficar mais tocando nesse assunto. E eu ainda falei, é claro que eles podem comentar, afinal realmente aconteceu, mas já foi solucionado, não é um tópico que eles vão ficar batendo na tecla, e eu estou certíssima, porque eles comentam isso no primeiro episódio lá da 17ª temporada, quando o Richard volta, e depois fica meio esquecido, ele só volta a trabalhar normal, então assim, mais uma pra conta. Embora a produtora, em entrevista, tenha dito que essa temporada vai ser mais leve, assim, eu acho meio difícil ser mais leve com todo esse rolê. Vocês já viram os... É por isso que eu não entendo quando eles dizem que essa temporada vai ser mais leve. Continuo sem entender. Mais leve porque a Jo pediu pra transar com o Jackson? Com Alex. Jolex Feelings. Achei irrelevante. A história do Nico tá pesadíssima, super radioativa. Que mais? A história do... Não tem mais nenhuma que seja divertida. Tá tudo pesado. Não sei de onde que eles tiraram que essa temporada ia ser mais divertida. É óbvio que a gente vai ter um grande número de mortes sem eles conseguirem fazer nada a respeito, sem conseguirem tratar, afinal, até hoje. Vai ter um grande número de mortes sem eles conseguirem fazer nada a respeito. Eu sei que é meio óbvio, mas é que as falas são tão bem colocadas que parece que eu já tinha até assistido. A gente não tem aí uma vacina por coronavírus, inclusive acho que vão falar muito disso na série, muita gente tem aquele meme, né, de se Meredith Grey tivesse aqui. Ó lá, falei uma besteira aqui, acho que vão falar muito disso na série, sobre uma vacina, e ninguém nem tocou nesse assunto, assim, claro, comentário sobre vacina, mas sobre, tipo, a Grey tá lá morrida, né, nem não tem capacidade de fazer nada nesse momento. A Bailey tão pouco, porque ela tá ali lidando com aquela confusão. Talvez quando a gente tenha esse salto finalmente de temporal, assim, de alguns meses, a gente vai mais ou menos pra outubro do ano passado, aí talvez eles já deem uma estabilizada, e então eles comecem a pensar em soluções, quando aquilo já passar de ser meu Deus, uma grande coisa que tá acontecendo, e já ser uma coisa mais rotineira, sabe? Tipo, já tem um ano que tá em pandemia, esse tipo de coisa. Então,
Quero ver isso, como é que vai ser. E acho que sim, pode rolar ainda o rolê da vacina. Mas não acho, mas como eu falei, né, que já ia estar sendo dito, talvez a Meredith desenvolver, é que eu também não esperava que fosse ter 6 episódios só e pausar, né? Mas ainda assim, tava enganada. Mas vamos ver como é que vai ser aí ao longo dos próximos. A gente tem também possivelmente o Deluca. Eu não acho que vão matar o Deluca. Não acho. O Deluca é jovem, mesmo que ele esteja ali doente, não sabe exatamente o que ele tem. Deluca não morreu, tá lindo e pleno, tá? Obrigada de nada. Lembrando que o coronavírus tem grupos de risco, né? Cara, eu já falei sobre isso, inclusive na live do final de temporada. Exato. Eu não acho justo quem fala, cara, que tudo que vai e volta, não sei o quê. As pessoas, um erro não justifica o outro, então eu fiquei muito triste. Ainda continuo sem achar justo. A Cristina quis matar ele. Porém, o Owen tá brilhando nessa temporada, né? Dando várias tapas na cara, assim, da Ted. Gemidão na cirurgia. Foi muito triste. Eu acho que cara. ele não vai perdoar a Ted vai acabar ficando... Querer voltar com o Owen não vai querer. Um conflito ali, porque ela não vai querer voltar com o Tom. A gente já viu isso várias vezes em Grey's Anatomy, né? Mano, olha o que eu falei. O Owen não vai perdoar ela vai tentar voltar com o Owen não vai querer. Ela não vai voltar de imediato com o Tom quando o Owen rejeitar ela. E mais pra metade da temporada ela vai acabar ficando com o Tom. E é exatamente o que tá acontecendo nos últimos episódios. Agora, os 2 últimos, ela foi se reaproximando do Tom. E parece que cada vez mais eles vão continuar próximos. Então eu acho que assim, ó, matei numa só. Mas vamos ver o que mais que eu falo, né? Porque depois eu sempre me contradigo. 2 teorias. Ou ele vai ficar feliz sozinho, ele vai ficar feliz com os filhos dele, ter a relação dele com a Amelia de amizade, acabar depois, ao longo do tempo, sendo amigo da Ted também. Ou ele vai ficar sozinho, ou ele vai encontrar alguém, eu falo? Ou encontrar alguém que partilhe dos mesmos pensamentos que ele. A gente ainda não sabe, aí não deram tanta ênfase nisso sobre o Owen ainda, mas vamos ver então pro resto da temporada se ele vai realmente ficar com alguém ou se vai ficar sozinho. Última teoria. Por último, mas não menos importante, eu vim falar aqui do meu protegido Angel DeLuca. Angel DeLuca, mais conhecida aí pelos íntimos como DeLuca, sofreu o sorriso da pessoa falando de DeLuca na história dele, na história da personagem, na última temporada, que ele tá sendo diagnosticado, né? Afinal, ele ainda não teve nenhum estudo em cima dele ainda, mas a gente pré-diagnosticou ele ali com a doença do pai, que é a bipolaridade, e aí acabou a temporada sem que esse assunto fosse tão tratado assim, ficou meio que em aberto. A última coisa que a gente viu foi lá a Meredith levando ele, assim, bem mãezinha dele, assim, pra casa. Então a gente não teve um desfecho pra essa história ainda. Acredito sim que vai ser muito... Acredito sim que vai ser muito tratado na 17ª temporada. Até o final... Assim, me perdoe e me corrija se eu estiver errado. Mas até o episódio 6, fora o caso do Covid da Mare, é a maior história dentro de Grey's Anatomy. Não tem nenhuma história tão relevante quanto a história do DeLuca, fora a história da Mare. Porque assim, conta lá a história dele com a Opal, ele encontrando... No final acabou eles indo lá, agora a gente fez live contando todas as teorias, né? A gente analisou todo o promo que saiu dele com a Karina, né? Aquilo que tinha acabado, eles lá indo atrás da Opal. Então assim, eu acho que não teve nada tão relevante, fora o Covid da Mare e a praia, né? Que é uma coisa só, do que a doença do DeLuca. Então assim... Mais uma. Ou essa história vai ser crucial na história dele. Essa história vai ser crucial na história dele. Flashbacks, a gente vai ter já um salto temporal. E considerando flashbacks, a gente vai ter um salto temporal. Eu tô repetindo tudo que eu tô falando, mas é porque... Eu não duvido que eles façam meio vibes Arizona. Meio vibes Arizona que eu tinha falado. Exatamente. Ai, meu Deus do céu, essa menina tinha assistido Grey's Anatomy e não tinha contado pra vocês. Já tinha assistido a 17ª, vocês que não sabiam. É isso, já que a gente vai ter flashbacks. Então talvez a gente veja as pessoas tipo, ai, nossa, tadinho do Andrew e tal, achando que ele tá morto. E na verdade ele tá internado, tá sendo tratado ou alguma coisa do tipo. Ou esse assunto... Cara, não tem como esse assunto também ser totalmente descartado, né? Então acho que sim, essa minha teoria faz sentido. Então ele vai passar por esse tratamento, pode ser que... Passar por esse tratamento. Atualmente ele já tá atuando como atendente. Pode ser que depois da passagem de tempo ele já esteja atuando como atendente. Ai, eu sou muito maravilhosa pra essa teoria. Só Grey's Anatomy que eu sei criar teoria. É só Grey's Anatomy. Se você me perguntar qualquer outra série, tipo, eu fiz muita teoria de Winx, mas tudo com a ajuda da Tassiana. Porque só Grey's Anatomy que eu criei essas teorias boas. E aí, o que mais que eu falei? Já estamos em 17 minutos do vídeo. Pra quem não lembra, esse é o último ano dele na 16ª Era o último ano dele de residência. Ele como residente, ele já ia virar médico atendente. Então, eu acredito que vai ser isso. Ele vai estar no flashback sendo tratado. Flashback sendo tratado. Vendo ele, e depois
depois, tal. E no aí, salto temporal, ele já é atendente. atendente, é isso que eu espero. Eu acho Inclusive, que gente, vamos falar um pouco sobre isso, né? Essa foi a última teoria. Vamos falar um pouco sobre isso. Nos stories, a gente tem a página @Clube da Série Brasil, lá no... Vou deixar o link aqui embaixo se vocês quiserem entrar, lá no Instagram, que é lá eu costumo falar sobre séries, mas no geral eu falo sobre Grey's Anatomy. Eu posto sempre, quando o ator posta stories, ou fotos, ou coisas assim, que tem a ver com a série, ou que façam algum sentido, e aí eu compartilho por lá. E lá eu tenho compartilhado muito sobre o Giacomo, né, que é o ator que interpreta o Angel DeLuca, e ele tem postado muitas coisas super relevantes. Ele postou que um story de quando ele tava fazendo a primeira cirurgia como atendente, postou stories falando sobre ele tá dirigindo episódios dessa temporada, ele vai dirigir foi o primeiro episódio que ele estava dirigindo, ele postou lá foto e tudo. Tá tudo compartilhado lá no Clube da Série pra você ficar mais informado, é só você seguir lá, vou deixar o link aqui como eu falei na descrição, e me aproveita e me segue também no Instagram se você ainda não me segue no Instagram. E aí ele falou tudo isso, então a gente já pode saber que ele vai começar a ascender cada vez mais, então vai começar fazendo então as cirurgias como atendente, e a gente, se ele já vai chegar no ponto de fazer a cirurgia como atendente, ele já deve estar com certeza mais recuperado do que ele já estava, né? E ainda também vai saber se ele fosse operar, sei lá, Meredith, mano, mas não acho que isso aconteceria, mas ia ser muito louco. Lembrando que é ele que também que tá atendendo a Meredith junto com a Ted, né? E então ele vai fazer sua primeira cirurgia, o Giacomo tá dirigindo os episódios, eu acho que a gente pode esperar muito mais do Angel nessa temporada, mas muito mais. Eu tenho cada vez mais forte a sensação, eu já bati nessa tecla, mas repito, cada vez mais forte a sensação de que Merluca vai ser endgame, que eles vão acabar juntos e que vai ser, tipo assim, não vai ter espaço pra Comarc. Falando sobre Comarc, né, só pra colocar mais uma teoria assim, eu falei com algumas pessoas em live, já comentei que eu acho que o Comarc tinha um grande enredo, ele tinha uma grande história que seria abordada aí no final da 16ª, talvez até uma história com a Meredith, a gente não sabe, mas a pandemia chegou, então revirou a vida de todas as produções de Hollywood, né, todas as produções estadunidenses, aliás, do mundo inteiro, né, deram uma pausa, acabaram mudando o trajeto de pra onde iam as histórias, e eu acho que a história do Comarc se perdeu dentro disso, acabou se perdendo, na minha opinião, claro, né, a gente não tem nada disso confirmado, mas talvez tenha se perdido lá no final da 16ª temporada, quando foi cortado alguns episódios, foi cortado algumas cenas, a gente ainda teve aquele episódio de flashbacks que contava a história dele com a mulher dele, então a gente já viu, conheceu um pouco mais dele, mas aqui na 17ª temporada ele tá completamente perdido, e a gente vê essa história dos episódios que supostamente aí interferiram na história dele, porque assim, de repente ele já tá tão próximo, entre aspas, próximo da Meredith, que ele tem aquela cena tão íntima com ela, né, falando no telefone, e ela lá internada, acho que no episódio 2, no episódio 3. E de qualquer forma, seria uma amizade que eu quero ver, e como eu falei, eu acho que ele é o novo Alex pra Meredith, não acho que a gente vai ter o chip do Mer Hayes, né, que é o chip dos dois, e acho que sim, Merluca é endgame. Voltamos pra mais teorias na próxima sexta-feira, a gente vai ter um vídeo falando só sobre teorias pra próxima temporada, eu juro que eu não vou ficar repetitiva, eu vou vir só com teorias novas, inclusive comenta aqui embaixo quais são as teorias de vocês, sejam criativos nas teorias que eu vou ler algumas no nosso vídeo de teorias aí, sexta-feira que vem. É isso, não deixa de curtir esse vídeo, se você não é por aqui, se inscrever no canal me ajuda pra caramba, e compartilha esse seu vídeo com aquele seu amigo que ama Grey's Anatomy, e vem comigo que uma semana antes da estreia vai ter um especial aqui no canal que vai ser uma semana inteira falando só sobre Grey's Anatomy até o dia do lançamento. Então de quinta-feira do dia do lançamento, de quinta-feira anterior até a quinta-feira do lançamento, a gente vai ter então 7 vídeos só falando sobre Grey's Anatomy, fora os vídeos das sextas de Grey's, que é toda sexta-feira. Só mais um recado, a gente tá assistindo os episódios dublados da 17ª temporada lá na roxinha, eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você ainda não me acompanha lá, você tem o link aqui, é só você clicar e seguir lá na roxinha. É que não dá pra falar o nome, porque senão o YouTube não gosta. Mas eu vou deixar o link aqui na descrição, você clica lá, é só seguir, é de graça. E se você tiver Prime Video, você consegue virar um apoiador do canal lá e me ajuda pra caramba. Então se você puder, é só você entrar aqui no link na descrição, seguir o canal, e se você tiver Prime Video, você gratuitamente, você não paga nada mais por isso, você consegue apoiar o canal. É isso então, agora sim, um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!